Moi, je profite de cette tribune, Por isso, aproveito desse bate-papo, dessa tribuna, pour interpeller le peuple brésilien, para falar com o povo brasileiro, pour vous dire que c'est un temps nouveau. para vos falar que é um tempo novo. Moi, je ne fais pas de la politique, je suis Eu pasteur. não faço política, eu sou pastor. Mais je crois que nous avons aussi une influence dans la politique. Mas eu creio que temos também uma influência na política. Parce que l'église, c'est pas simplement prier matin, midi, soir. Porque a igreja não é somente orar manhã, noite e tarde. Mais l'église, c'est influencer la société sur le plan positif Mas a igreja é influenciar a sociedade no plano político et non négatif. e não negativo. Et dans l'histoire de la E Bible, na história da Bíblia, il y a des politiciens tem qui ont políticos été établis par Dieu. que foram estabelecidos por Deus. Un exemple. Exemplo. On nous parle du roi, l'empereur des Mèdes et des Perses, Cyrus. Falam do imperador da Pérsia. Avant sa Ciro. naissance, Antes do seu nascimento, Dieu dit par le prophète Ésaïe, j'ai choisi mon serviteur Cyrus. Deus fala através de Isaías, eu escolho o meu servo Cyrus. Et M. Jair Bolsonaro E o senhor Jair Bolsonaro, est un Cyrus au Brésil. ele é um Cyrus no Brasil. Que vous l'acceptez ou pas, Que você querendo ou não, moi je ne vis pas ici constamment. eu não moro aqui. Mais je vous parle de la part de Dieu. Mas eu falo da parte de Que Deus. vous l'acceptez ou Que pas, vocês aceitando ou não, que vous soyez de gauche ou de você droite, seja de esquerda ou direita, M. Jair senhor Bolsonaro Jair Bolsonaro est un Cyrus pour le é um Brésil. Cyrus para o Brasil. Dieu l'a choisi pour un nouveau temps, Deus escolheu ele para um novo tempo, pour une nouvelle saison au para Brésil. uma nova temporada no Passez Brasil. pas votre temps à le critiquer. Não passe seu tempo a criticar. Joignez vos efforts. Juntem vossas forças, Soutenez cet homme. sustentem esse homem, Priez pour lui. orem por ele, Encouragez-le. encorajam ele. Passez pas votre vie dans l'opposition. Não passa a tua vida na imposição. Venez faire des propositions. Venha fazer proposições. Ayez une vision nationale Tenha uma visão nacional pour l'émancipation du pays, para a emancipação do país, pour l'émancipation de la nation. para a emancipação da nação. Soutenez cet homme. Sustentam esse homem. Appuyez-le. Apoiam Il est ele. beaucoup oppressé. Ele é muito oprimido. Dieu m'a dit les 2 premières années de M. Bolsonaro ne seront pas faciles. Deus falou os primeiros 2 anos eles vão ser fáceis. Mais la main de Dieu est avec Mas lui. a mão de Deus está com ele. Parce qu'il va rencontrer beaucoup Porque ele vai d'obstacles, encontrar muitos obstáculos, beaucoup de pression. muitas Mais opressões. c'est Dieu qui l'a choisi. Mas é Deus quem o escolheu. Parce que le Brésil Porque o Brasil va être un carrefour vai ser um centro pour l'Amérique du Sud. para a América Latina. Et ça va influencer les E nations, vai influenciar as nações. même sur le plan spirituel. Mesmo no plano espiritual. Peuple brésilien, Povo brasileiro, vous êtes dans un nouveau temps. vocês estão num novo tempo. C'est un nouveau carrefour pour le Brésil. É um novo centro para o Brasil. Saisissez le temps dans lequel vous êtes. Assegura-se no tempo que vocês estão. Travaillez pour la nation. Trabalhem para as nações. Investissez dans la nation. Invistam na nação. Parce que la gloire de Dieu Porque a glória de Deus se lève dans cette nation. se levanta nessa nação. Et j'aimerais aussi interpeller Também queria falar, tous les chrétiens, todos os crentes, les pasteurs, os pastores, sortez de la division, saiam da divisão, sortez des dénominations. saiam de denominações. Dieu est un. Deus é um. Mettons les dénominations de côté. Vamos colocar a Il y a denominações de un lado. nouveau réveil que Dieu veut susciter au Brésil. Tem novo avivamento que Deus quer suscitar Il no y a un Brasil. nouveau vent Tem spirituel. novo vento espiritual. Parce que c'est le rôle de l'Église. Porque o papel da igreja, La Bible dit, a Bíblia diz, dans Éphésiens chapitre 3 au verset 10, Éfesos 4, capítulo 10, les dominations, as les dominações, principautés, os principados, les as autorités autoridades connaissent par l'Église pela igreja la sagesse a sabedoria infiniment variée de Dieu. infinamente vais de Deus. L'Église a pour vision A igreja tem como visão d'influencer la société positivement. influenciar a sociedade positivamente. C'est pourquoi, peuple de Dieu, Por isso, o povo de Deus, pastor, soyez dans l'unité. estejam na unidade, Mettez de côté les divisions. esqueçam as divisões, Mettez de côté les dénominations. esqueçam as denominações. Dieu n'est pas protestant. Deus não é Dieu protestante. n'est pas catholique. Deus não é Dieu católico. n'est pas évangélique. Deus não é Dieu n'est evangélico. pas baptiste. Deus não é Dieu batista. n'est pas anabaptiste. Deus não é Dieu anabatista. n'est pas témoin de Jéhovah. Deus não é testemunha de Dieu Jeová. est Dieu. Deus é Deus. Il est un et indivisible. Ele é um e indivisível. Prêchons la vérité. Vamos pregar a verdade. Soyons des modèles. Sejamos modelos. Ne ternissons pas l'image de l'Église. Não vamos sujar a imagem da igreja. Redonnons de la valeur à l'Église. Vamos dar valor na igreja. L'opportunité que Dieu donne au A Brésil, oportunidade que Deus dá no Brasil, c'est d'avoir suscité M. Jair Bolsonaro. ele suscitar Senhor Jair Bolsonaro. Alors ne prenez pas cette occasion Então não pegue essa oportunidade pour vivre dans la dépravation, para viver na depravação, dans la luxure, no luxo, pour vous reposer sous vos lauriers para descansar nas en disant vossas ah, camas. maintenant, Falando nous avons un agora, président, temos o presidente oui, qui est proche de l'Église, que é próximo da qui igreja, aime Dieu plus ou que ama moins. Deus mais ou menos. Parce qu'une grande ruine Porque uma grande ruína, s'abattra sur le Brésil. ela vai chegar sobre o Si le Brasil. Brésil ne saisit pas ce Se o temps-là, Brasil não assegurar esse tempo, la chute du Brésil a queda do Brasil sera terrible. vai ser Je terrível. parle
parle en tant que prophète, Eu falo como profeta, en tant que serviteur de Dieu. como servo de Je ne Deus. suis pas là pour vous donner des leçons, Não estou lá para te dar mais lições. je vous dis ce que Dieu m'a dit. Mas eu te falo que Deus me De la falou. même manière, Da mesma avant que maneira, le président soit élu, antes o presidente seja eleito, j'étais en France, eu estava na Dieu me França, l'a montré. Deus me mostrou, Tout de suite, j'ai fait une vidéo, eu fiz um vídeo em Je l'ai breve publié. e eu publiquei. beaucoup de pasteurs m'ont dit, Muitos pastores ne falaram, parle pas de ça, não fala disso, c'est de la politique, é política, dans les églises, nas il y igrejas, en a qui n'aiment pas Bolsonaro, não tem pessoas que não gostam que de são por Bolsonaro, lui. tem uns que são por Si tu ele. parles de ça au Se Brésil, você falar isso no ça Brasil, va créer des divisions. vai criar divisões. Je vous ai dit, Eu vos falei, moi je ne suis pas eu politicien, não sou je político, suis un homme de Dieu. sou filho de De la Deus. même manière que Dieu a choisi Cyrus, Como Deus escolheu Cyrus, de la même manière que Dieu a utilisé le prophète Élie da mesma maneira que Deus usou o profeta Elias pour oindre le roi de la Syrie, para eleger o rei da Síria, Ben Haddad, Ben de la Haddad, même manière, da mesma Dieu maneira, a choisi M. Deus Jair escolheu o Bolsonaro, senhor Jair Bolsonaro, son excellence, Sua Excelência, le président de la République, presidente do país, que je respecte et que je honore. que eu respeito e honro. Portez-le dans la prière. Carrega ele na Ne soyez pas oração. autour de lui Não seja em volta comme des dele rapaces como sanguessugas, pour manger, somente para pour sugar, demander instance. para pedir uma instância. Mais soyez autour de lui Mas seja isso em volta pour lui dire ainsi dit para l'Éternel, Monsieur falar le para ele, Président. assim diz o Senhor presidente. Voici les choix. Essa é a escolha. Voici l'orientation. Essa é a orientação. Voici la vision de Essa é Dieu a visão de Deus pour la nation, para as nações, pour l'émancipation, para a pour la emancipação, croissance, pelo pour les crescimento, biens des foyers. para o bem das famílias. C'est alors Então, que la gloire de Dieu, que a glória de la Deus, puissance de Dieu o poder de Deus sera révélée au será Brésil. revelado ao Et Brasil. le Brésil connaîtra des temps de E o Brasil noblesse vai conhecer um tempo de et de felicidade temps de e gloire. o tempo de glória. Amém, amém. Receba essa palavra, viu, Je apóstolo? reçois cette parole, pasteur. Amen. Como Prophète. brasileiro, Como brésilien, como seu irmão em Cristo, como ton frère en Christ, receba essa palavra je em reçois nome ces de Jesus. paroles.